Assim diz a palavra do Senhor, ao mestre de decanto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Do tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo e poderoso, aqui estamos diante de Ti. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, bendizemos Teu nome. Estamos aqui diante de Ti com nossos corações abertos em Tua presença para ouvir a exposição da Tua palavra. Palavra esta que foi lida e agora, Senhor, estaremos aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Que saiamos daqui edificados, fortalecidos, animados e encorajados no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há momentos em nossa peregrinação nesta terra que parece que Deus está em silêncio. Tu ora, tu clama, tu busca, tu jejua e nada. Parece que o céu está fechado. Tu abre a tua Bíblia, você lê a Bíblia, você medita nela, mas parece que nenhuma palavra salta aos seus olhos, parece que essa palavra não penetra e não molda o teu coração, não o aquece. Você vai ao culto, você canta hinos, você canta louvores, você escuta sermões devocionais, mas tudo parece tão mecânico, tão árido, tão distante. A tua alma está cansada, a tua alma está exausta, teu coração está abatido, a sua mente está em conflito, até parece que Deus virou o rosto para ti, tu se sente esquecido por Ele, ignorado por Ele, deixado de lado pelo próprio Criador. Existem dias, meus irmãos, e nós sabemos disso, que há momentos que a gente se sente assim. Dias que o sofrimento se prolonga, parece que não tem fim, nos sentimos sozinhos, desamparados, mesmo no meio de uma multidão, mesmo muitas vezes no meio do povo da aliança. E este, meus irmãos, é o cenário do Salmo 13. É um salmo breve, muito útil, extremamente instrutivo em dias maus. Davi, o autor desse salmo, ele não escreve aqui esse salmo como um rei triunfante, nem como um guerreiro vitorioso. Ele escreve esse salmo que está diante de vocês essa noite como um homem quebrado. Um servo de Deus que está à beira do colapso emocional, espiritual. Ele está aqui clamando por respostas e por consolo. Esse salmo, meus irmãos, é um grito de um coração de um homem, de um servo de Deus, que atravessa neste momento o vale mais escuro da sua vida. Esse salmo começa com desânimo crônico, como vocês viram muito bem, mas termina com uma confiança inabalável no Deus da aliança, no Deus do pacto, no Deus da promessa. Esse salmo, meus irmãos, começa com desespero, mas ele termina com adoração. Aprendemos que os maiores louvores normalmente não nascem em tempos de paz, mas nas noites mais escuras da alma, e um bom exemplo esse salmo que está diante de nós. Por isso, que este salmo é como um mapa, é um roteiro para todos aqueles que já se sentiram assim ou se sentem dessa forma, hoje, neste momento. Talvez você esteja se sentindo assim, vazio, fraco, abatido, triste, desanimado, desencorajado, como se Deus tivesse virado o rosto para você e não se importasse contigo. Esse salmo é para você, se você se sente assim nessa noite.
E esse salmo nos conduz por 3 estações da alma e nos mostra como lidar com cada uma delas à luz das Escrituras. Aqui do verso 1 ao 2, nós vemos aqui o desespero que clama. No verso 3 e 4, nós vemos aqui uma oração insistente. E por fim, no versos 4, 5 e 6, nós vemos aqui uma fé que canta. Então, se você entrou aqui hoje, nessa noite, coração quebrado, se sentindo abandonado por Deus, esse salmo é para ti. Se tu tens gritado em oração, até quando, Senhor? Esse texto lhe dará consolo, força, ânimo para perseverar até o fim. Então vamos ver aqui, nesse salmo, que Deus ele não está ausente, muito menos indiferente diante da tua dor, diante do teu sofrimento, diante das lutas que você passa. Então a primeira coisa que queremos ver aqui nesta noite é sobre o desespero que clama. Vamos ler novamente? Preste atenção comigo nesses 2 versos. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Meus irmãos, aqui você percebe que Davi, ele grita 4 vezes, até quando? E essa repetição não é vazia, não é floreio poético, essa repetição aqui revela a intensidade do sofrimento de Davi, esse sentimento intenso de abandono que ele sente aqui. Então, até quando que ele fala aqui é como um golpe profundo na sua alma. Cada até quando aqui é uma oração não respondida, é um suspiro de cansaço, é um grito de angústia. Davi aqui, entenda isso. Davi aqui ele não está blasfemando. Davi aqui ele está clamando. Davi aqui ele não está abandonando a sua fé. Ele está lutando por ela. Esse clamor, meus irmãos, não foi feito. Esse clamor ele foi feito por muitos gigantes da fé. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós veremos inúmeras pessoas com esse mesmo clamor. Até quando? Esse até quando o Senhor já foi perguntado por inúmeros mártires no cárcere, por muitas mães enlutadas carregando o caixão de seus filhos, por missionários abandonados no campo pelas suas igrejas, por crentes em depressão, por pais esgotados, por filhos abandonados, por ovelhas feridas. Inúmeros irmãos na fé, no decurso da história, fizeram esse mesmo clamor que talvez você esteja fazendo também no seu quarto, no seu momento de oração. Vemos aqui no início desse salmo, meus irmãos, que Davi ele se sente como se Deus tivesse esquecido dele. Mas, meus irmãos, pense comigo. Pode a onisciência perder a memória? É claro que não. E Davi sabe disso. Mas ele usa essa expressão muito comum aqui no Antigo Testamento, quando Deus parece inerte em nossa dor. Essa ideia de até quando, parece que Deus é indiferente, inerte, Ele está vendo as coisas e não faz nada. Quando aquele que pode todas as coisas simplesmente não intervém ao nosso favor. Então esse até quando você vê inúmeras vezes nas Escrituras. E mais, Davi ele sente que Deus escondeu o seu rosto dele. A gente vê isso inúmeras vezes no Antigo Testamento. A ideia aqui de esconder o rosto, Deus esconder o seu rosto, isso é muito pesado. Porque quando Deus volta o seu rosto para a pessoa, isso representa luz, vida, paz, esperança. Agora, quando Deus vira o rosto para o outro lado, aí é tenso. Porque representa trevas, representa angústia, confusão, abandono. E Davi ele continua. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Esse relutando dentro de minha alma, essa expressão hebraica nos traz uma ideia de uma batalha intensa dentro do seu ser. É uma mente que está em conflito, é uma alma que está inquieta. Seus sentimentos aqui estão quase em colapso.
A ansiedade simplesmente tomou conta dele. Ele está lutando contra si mesmo, ele ora e parece que nada muda, ele crê, mas sente que a cada dia parece que ele está afundando mais e mais. Isso é extremamente angustiante. E ele continua, tristeza no coração cada dia. A cada dia. Não é uma tristeza pontual, não é um momento ruim. Hoje o dia foi ruim, não cafuné a esposa que eu estou cansado. Não, mas não é essa a ideia aqui. É uma rotina de dor, é um sofrimento constante, é uma tristeza que acorda com ele e dorme ao seu lado, não abandona ele. É uma tristeza, uma angústia constante que não o abandona. E esse sofrimento, meus irmãos, vai muito além de um sofrimento interno. Há um sofrimento externo aqui também. Nós vemos isso no final do verso 2. Nós vemos que os seus inimigos parecem que estão vencendo. O mal está prosperando. Os ímpios estão zombando. O justo está sofrendo. Davi, ele sente que o mal está vencendo e Deus simplesmente está calado. E essa é uma das angústias, essa é uma das maiores crises de fé. Quando o ímpio floresce e o fiel murcha. Quando os arrogantes vencem e os humildes caem. Isso balança a fé de muitas pessoas. Mas, meus irmãos, sabe o que é o mais tremendo desse salmo? Sabe qual é uma das maiores belezas das Escrituras? É que a Bíblia, meus irmãos, não procura mascarar as coisas. A Bíblia não procura esconder as lutas dos servos de Deus. A Bíblia, ela não romantiza a fé, ela mostra uma fé com lágrimas, ela mostra uma fé que sangra, ela mostra uma fé que chora no escuro. A Bíblia, meus irmãos, não censura esse tipo de clamor, ela registra, ela canta, ela transforma um clamor como esse em oração, em cântico. Isso nos mostra, meus irmãos, que não é pecado abrir o nosso coração em desespero diante de Deus. Que Deus não se ofende com perguntas honestas quando estamos mergulhados diante do dia mau. Tanto é que esse clamor de Davi se tornou um salmo. E o fato de Davi ainda estar perguntando e clamando, nos mostra que a fé dele não morreu. Essa oração, esse clamor, meus irmãos, é a prova de que, mesmo no fundo do poço, Davi, ele ainda olha para cima. E cada um de nós aqui nesta noite somos encorajados a fazer a mesma coisa que Davi, a redirecionar nossos olhos para o alto, de onde vem a nossa redenção, de onde vem o nosso socorro, de onde vem, meus irmãos, o consolo e a força para enfrentar os dias maus que tentam abalar a nossa fé. Você é chamado nesta noite a direcionar seus olhos para o alto, onde habita o Cristo ressurreto ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, e que um dia voltará para reinar sobre os céus e a terra, e você reinará para sempre com Ele. É para lá que você tem que olhar, no dia do clamor, no dia mau, quando a tua fé está balançada. Meus irmãos, que tremendo esse salmo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é sobre a importância da oração insistente. Olha comigo, vem comigo novamente aqui, o verso 3 e o verso 4. O que diz ali? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha que interessante, observa aqui a mudança de Davi nesses dois versos aqui. Davi, ele não permanece apenas no lamento, no desespero. O que ele faz? Ele não apenas clama, ele ora. Ele não deixou a sua dor silenciar a sua fé. E aqui nós vemos três orações, três pedidos muito interessantes. O primeiro pedido que ele faz é: atenta para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Ele clama por atenção, é como se ele falasse: Senhor, não me ignores. Não vire o teu rosto novamente na minha direção. Vira para cá, Senhor. Não esconda a tua face de mim. É isso que ele está orando: Senhor, olha para mim. A segunda oração que ele faz é: responde-me, Senhor. Ele não quer apenas ser visto, ele quer ser respondido.
Ele quer ouvir a voz de Deus, nem que seja um sussurro no meio da tempestade, ele quer ouvir Deus. Meus irmãos, não tem coisa mais terrível que o silêncio de Deus. E a terceira coisa, ele pede: ilumina-me os olhos. A escuridão é tanta, meus irmãos, que os seus olhos espirituais estão se apagando. Ele sente que ele vai morrer se Deus não agir logo na vida dele. E no Antigo Testamento a gente vê muito essa ideia de iluminar os olhos, no próprio Novo Testamento também, e essa expressão está ligada à restauração do vigor, da esperança, da alma. Ele está pedindo aqui por um renovo. É como se ele estivesse orando: Senhor, eu estou morrendo por dentro, me desperta, me aviva, que eu possa ver a tua luz em meio às trevas, traz à memória aquilo que me traz esperança. É isso que Davi está pedindo a Deus nessa oração. Traga a memória, Senhor, me dá esperança, me desperta, me vivifica, Senhor. Davi, ele se sente, meus irmãos, como se estivesse na beira de um colapso total. O peso da alma é tão grande, meus irmãos, que ele sente que vai morrer. E é por isso que ele diz aqui que não quer dormir o sono na morte. Mas Davi, meus irmãos, isso é muito interessante. Davi, ele não teme apenas cair, desfalecer. Nós vemos aqui no verso 4 que ele teme ser motivo de zombaria dos ímpios. Ele teme que a sua derrota seja lida pelo mundo, pelos ímpios, como a derrota do próprio Deus. Ele teme que o nome de Deus seja envergonhado por causa dele, da queda dele. E isso é uma grande lição para nós como servos de Deus. Mesmo diante da dor, mesmo diante da beira da morte, Davi ainda ele pensa no quê? Na glória de Deus, na majestade de Deus, na honra de Deus. Esse é o coração, meus irmãos, de um verdadeiro adorador. Não é alguém que clama apenas por alívio, mas também por restauração, que glorifique a Deus. Ele quer que a sua vida seja um testemunho da graça e da misericórdia de Deus, e não de escândalo. E essa deve ser a nossa oração também. Ele quer que a sua dor se transforme em louvor, não em zombaria diante dos ímpios. Meus irmãos, Davi, mesmo no mais profundo vale, ele ora. Davi nos mostra que nós podemos orar mesmo feridos. Podemos suplicar mesmo sem forças. Podemos buscar a presença de Deus e glorificá-lo, mesmo quando tudo parece perdido. Porque Deus, meus irmãos, que parece esconder o rosto, é o Deus que responde à oração perseverante e prometeu aos seus filhos que seria ao nosso lado até a consumação dos séculos. Por isso que Davi, ele ora, ele clama, mesmo que tudo aponte ao contrário, que não vale a pena fazer isso, ele continua insistindo, porque ele crê no Deus da aliança, que não quebra o seu pacto. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E aqui, nós vemos a terceira coisa maravilhosa que podemos aprender nesse texto aqui, que toda essa situação nos leva a uma fé que canta, uma fé que glorifica, mesmo quando nós não vemos a solução de nossos problemas, a solução de nossos dilemas, de nossas dores e sofrimento. Mesmo assim, nós somos chamados, convocados a cantar. Veja comigo novamente aqui o verso 5 e 6. Do tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Rapaz do céu, tu leu todo o Salmo? Ele está dizendo ali, porquanto me tem feito muito bem. Esse, ali no verso 5, que está escrito ali no começo, do tocante a mim, nós podemos traduzir com uma única palavra, por uma única conjunção, mais. Mas, confie na sua graça. Guarde isso na tua cabeça que nós vamos pensar um pouco sobre isso. Meus irmãos, então nós vemos aqui que depois das lágrimas, das perguntas, das súplicas, nós vemos aqui no verso 5, uma das mais poderosas conjunções de toda a Escritura.
Esse mais aqui, ele não nega a dor. Não apaga os versículos anteriores, não anula as lágrimas, mas esse mais muda tudo. É o ponto de virada aqui do nosso salmo. É onde a alma decide que a dor não terá lugar, que a dor não terá a última palavra. É onde a fé ergue a cabeça para o alto no meio da tempestade e diz: ainda assim, eu confiarei na tua graça, no teu amor leal. Apesar disso, mas eu confiarei. Eu confio na tua graça. Esse mais, meus irmãos, é o mesmo que encontramos em tantos outros textos maravilhosos. Ainda que a figueira não floresça, todavia, mas eu me alegrarei no Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o mais, esse é o todavia da fé madura, meus irmãos. É a fé que não se apoia em sentimentos, mas no caráter imutável de Deus. Davi não diz, mas agora está tudo bem, Deus resolveu tudo. Não é isso que o texto diz. Mas agora eu recebi a bênção do Senhor. Não é isso que o texto diz. Não. Ele diz, mas eu confio na tua graça, mesmo diante da dor, do luto, do sofrimento, da angústia, da tribulação, da adversidade, eu continuo confiando no Senhor, na tua graça. Aqui está o segredo, meus irmãos. A verdadeira fé não depende das evidências, mas de quem Deus é. E Deus é bom, é fiel, é gracioso, Deus é suficiente, é soberano, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Isso nos basta. É isso que fortalece a nossa fé. Nós sabemos em quem nós cremos, em quem nós adoramos, quem nós servimos. Nós conhecemos esse Deus. Ele é perfeito em todo o seu ser, em todos os seus atributos, no seu caráter, na sua natureza. Como duvidar desse Deus amoroso, justo, bondoso, misericordioso no dia mau? O dia mau, as nossas lutas e tribulações não mudam o caráter de Deus. Não mudam as promessas de Deus. Não vai Deus ser menos Deus. Ele permanece o mesmo, hoje e para sempre. Em que Davi confia, meus irmãos, para mudar completamente sua perspectiva? Dos 4 primeiros versos, ele confia na graça de Deus. É muito interessante que a palavra graça, aqui no hebraico, ele significa amor leal, amor constante, amor pactual, amor misericordioso de Deus. É um amor que não muda com as circunstâncias. É um amor que não falha, mesmo quando tudo falha. É um amor que sustenta, mesmo quando tudo desaba. É nesse amor fiel que Davi confia, meus irmãos. Davi se agarra à única coisa que não muda: a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Ele não vê o livramento ainda, mas ele confia que Deus prometeu que jamais iria abandoná-lo, porque ele confia na graça. E porque ele confia na graça, o seu coração se renova, o seu coração é vivificado, o seu coração é reencorajado. A esperança começa a pulsar dentro do coração e na alma de Davi. Os seus lábios voltam a louvar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Davi, ele se regozija na salvação, mesmo não vendo a resposta ainda. Ele se alegra antecipadamente. Ele já canta a vitória mesmo antes dela acontecer. Isso é adoração madura. Não é adorar Deus por causa das bênçãos, mas apesar da ausência delas, isso é fé madura. O que você tem feito quando o dia mau bate na porta da tua casa? Deus te chama a confiar, Deus te chama a louvar, Deus te chama a adorar, Deus te chama a descansar na graça dEle, no poder dEle, no amor dEle. E no verso 6, meus irmãos, é um dos versos mais poderosos desse salmo. Ele diz: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem.
Davi não esperou o final da história para adorar. Ele não esperou a bênção para louvar. Ele canta em meia dor. Ele adora antes de ver a resposta. Por quê? Porque ele lembra do que Deus já fez na vida dele. Entenda que a memória da fidelidade passada alimenta a nossa fé presente. Isso é um exercício que todos nós devemos fazer diariamente. É fazer o que Jeremias fez quando estava olhando para a cidade totalmente arrasada, com inúmeros corpos de crianças, mulheres, espalhado por Jerusalém, a cidade fedendo a corpos em decomposição. Foi nesse contexto que Jeremias escreveu Lamentações. Num contexto de total desespero e angústia, ele falou: Senhor, traz a memória que me pode dar esperança. E é isso que eu e você devemos fazer. Davi, ele traz à memória os grandes feitos do Senhor, ele lembra da bondade de Deus, ele lembra das vitórias, dos livramentos, das misericórdias. Então ele termina esse salmo dizendo: Ele me tem feito muito bem. Ele me tem feito muito bem. Esse é um exercício, meus irmãos, que todos nós devemos fazer constantemente. Trazer à memória as bênçãos de Deus é um santo remédio contra o descontentamento, contra a ansiedade, contra a depressão e tantos outros desafios que nós experimentamos e enfrentamos em nossa jornada rumo à cidade celestial. Trazer à memória o que Deus já fez é muito importante. Porque a coisa que Satanás mais trabalha é tentar nos fazer esquecer de quem Deus é e do que Ele já fez, que aponta para aquilo que Ele é. E daquilo que Ele irá fazer ainda na sua vida e está fazendo de uma maneira silenciosa. Porque se não fosse a mão dEle, você não estaria aqui nesta noite. Se não fosse a mão dEle, a tua família já tinha se ruído há muito tempo. Se não fosse a mão dEle, a desgraça seria muito maior. É Ele que está te sustentando silenciosamente diante da tua dor. Faça isso. Finalizando, meus irmãos, o Salmo 13 é uma jornada da dor para a esperança, da angústia para a adoração. Ela começa com uma alma quebrada, mas termina com louvor e adoração. E esse salmo, meus irmãos, nos aponta para algo muito mais glorioso ainda. Esse salmo nos aponta para o Senhor Jesus, porque Davi, ao gritar: Até quando, Senhor? Ele estava aqui antecipando o clamor do filho de Davi, Jesus Cristo, lá no Getsêmani e na cruz do Calvário. Ali no Getsêmani, Jesus chorou sozinho em oração. Ali na cruz do Calvário, nosso Senhor clamou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que virou o rosto para mim? Jesus experimentou o silêncio de Deus da forma mais profunda. E sabe por quê? Para que nós nunca precisássemos enfrentar tudo isso sozinho. Na cruz, Jesus entrou nas trevas mais tensas. Ele foi ferido, esmagado, rejeitado, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Foi ali na cruz, naquele momento em que Deus pareceu mais ausente, foi o momento que Deus estava mais presente, realizando a maior obra da história, a nossa redenção, a nossa salvação. A cruz, meus irmãos, é a resposta mais eloquente para a pergunta que normalmente nós fazemos no momento do dia mau. Será que Deus esqueceu de mim? A resposta é um sonoro não. Não, Deus não se esqueceu de ti. Olha para a cruz e tenha certeza que Deus não se esqueceu de ti. Entenda, meus irmãos, se Deus não poupou o seu próprio filho por amor a ti, por que você acha que agora Ele não irá te sustentar? Pense nisso. Não faz sentido. Se Deus entregou o seu próprio Filho numa cruz para te salvar, por que você acha que Ele não responderá à tua oração no tempo certo? Como não transformará a tua tristeza em uma canção de louvor como Ele fez com Davi? Não duvide do cuidado do Senhor, meus irmãos.
O Salmo 13, ele termina com louvor, porque o salmista confiou na graça pactual de Deus. Nós terminamos este culto com louvor, porque nós conhecemos a plenitude dessa graça encarnada em Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que nessa noite, meus irmãos, nós estamos aqui alegres, mesmo diante de muitas coisas que podemos estar sentindo e passando. E é por isso, meus irmãos, que mesmo que o céu esteja silencioso, nós confiamos, porque Jesus venceu o silêncio na cruz, abriu os céus sobre nós. Oh, meus irmãos, é por isso que, mesmo sem ver a resposta, nós cantamos. Porque Jesus Cristo ressuscitou e em Cristo nós temos a nossa vitória garantida. Então não importa se você está dentro dessa jornada do Salmo, se você está na primeira parte do clamor, ou se você está na oração perseverante, ou se você já está no louvor, não importa em qual momento aqui do Salmo você se encontre. Entende uma coisa, esse Deus é um Deus que não te abandona. Ele é o bom pastor que está conosco no vale da sombra da morte. Então, quando tudo parecer escuro, lembre-se, Jesus Cristo é a luz. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, Cristo é a nossa vitória. Quando tudo parecer silêncio, lembre-se, Cristo é a palavra viva que nunca falha. Por isso, sai daqui dessa noite declarando a mesma coisa que o rei Davi. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem feito muito bem. Muito bem. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos rasgar nossos corações essa noite diante da presença dEle? Clamando, orando, louvando. Se você está numa situação difícil, que essa pregação penetre no teu coração e faça morada em tua vida. Ele traga um grande consolo e ânimo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós nos achegamos a Ti neste momento, Senhor, cheios de gratidão e louvor, pois o Senhor não é indiferente ao nosso clamor. Mesmo quando parece ausente, o Senhor está agindo. Mesmo quando não ouvimos a Tua voz, Senhor, a Tua mão ainda nos sustenta. Mesmo quando a escuridão nos cerca, o Teu amor nos envolve, louvado seja o Teu nome. Ó, querido Deus, nesta noite queremos entregar as nossas orações, que ainda não foram respondidas, as lágrimas que ainda não secaram, as dores que ainda não cessaram, os vales que ainda não terminamos de atravessar, entregamos tudo isso aos Teus pés, Senhor, nesta noite. Ó, Senhor. E mesmo assim, mesmo nesse cenário difícil, nós Te adoramos. Te adoramos porque a Tua graça é melhor do que a vida. Te adoramos porque Cristo Jesus venceu o silêncio da cruz para que hoje o céu estivesse aberto sobre nós. Te adoramos, Senhor, porque mesmo sem ver, nós confiamos. Mesmo sem sentir, nós cremos. Mesmo sem entender, nós nos rendemos aos Seus pés. Ó Deus, aviva o coração do Teu povo como fizeste com Davi. Transforma tristeza em cântico, fraqueza em fé, pranto em louvor. Ó Senhor, faz-nos lembrar de tudo que o Senhor já fizeste em nossas vidas, em nossas famílias. A forma graciosa como o Senhor tem nos guardado até aqui. E fortalece-nos, Senhor, com a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu Te peço, Senhor, neste momento, renova agora, Pai, renova em nome de Jesus os abatidos, erga os que estão prostrados, alegra os que estão tristes. Faz-nos, Senhor, sair daqui deste culto como adoradores renovados, que confiam, Senhor, na Tua aliança, que vivem pela Tua graça e que proclamam em alto e bom som: o Senhor tem me feito muito bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.